Olá, seja bem-vindo ao canal Desperta para Deus. Nosso objetivo aqui é tornar a proximidade com Deus ainda maior através da sua palavra. Hoje estudaremos o livro de Gênesis, capítulo 25, verso 14, que diz, na parte C, no final do versículo: E assim desprezou Esaú a bênção da primogenitura. Meus queridos e amados irmãos, esse capítulo 25 de Gênesis aborda sobre vários assuntos. No início, sobre o casamento de Abraão com Quetura após a morte de Sara. Abraão ficou viúvo e ele casa novamente com Quetura, vindo a gerar outros filhos desse relacionamento. Mas Deus volta a afirmar sua aliança com Isaque, o filho que Abraão e Sara tiveram por um milagre, pois Sara era estéril e dessa esterilidade Deus abriu sua madre e cumpriu a promessa de fazer de Abraão uma grande nação, e assim veio a reafirmar em Isaque. Vemos também a morte de Abraão aos 175 anos, e nessa ocasião estavam presentes para sepultar o pai Ismael e Isaque. Aqui também vemos que a morte, desde os tempos mais antigos, já se tratou de unir pessoas, né? Um momento que, quando você vai no funeral, é momento de nós repensarmos tantas coisas, de perdoarmos pessoas que ainda há tempo de perdoar, de abraçar pessoas, de esquecer coisas que ficaram no passado e procurar amar como Jesus nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. A tarefa não é fácil, mas a morte muitas vezes se encarrega de nos fazer quebrantar e entender que precisamos sim do perdão uns dos outros. Tanto precisamos pedir perdão, quanto também perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Outra coisa interessante é ver o problema se repetindo na vida de Isaac e Rebeca. Rebeca também estéril, Isaac pede a Deus e Deus ouve a sua oração e abre a madre de Rebeca. E quando ela está gerando gêmeos, começa aqueles bebês a brigarem dentro de si. E ela então pergunta para Deus, por que isso? E Deus responde, porque duas nações sairão de dentro de você. Essas crianças nasceram, Esaú nasceu primeiro, Jacó veio logo em seguida, e eles se tornaram rapazes, homens, e havia em Israel a bênção do primogênito. Determinado dia, Jacó está comendo, Esaú chega e pede para comer porque está com fome. E Jacó diz, se você jurar diante de Deus que não quer mais a bênção, eu te dou. Então ele jurou, dizendo, não quero mais a bênção. E assim ele desprezou a bênção de Deus. Olha, ponto crucial de tudo isso que nós vemos nesse capítulo é para que entendamos uma coisa, não existe ninguém bom. Todos nós somos maus. Jacó era mau, Esaú era mau. É um erro nós nos sentirmos melhor do que alguém. É o erro que nós mais cometemos na vida. Achar que somos melhores do que alguém. Não somos melhores. Nós podemos nos tornar melhor a partir do momento que buscamos de Deus ser pessoas melhores. Observando a sua palavra, com exemplos como esse, aprendendo cada vez mais a nos tornar pessoas melhores. Porque Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu. Ele diz também na sua palavra, segundo Paulo em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então eu posso afirmar, não há ninguém bom, mas existe uma verdade. Tem pessoas maus que se tornam cada vez mais maus. Tem pessoa má que procura tornar-se melhor. E, posteriormente, uma pessoa boa pela misericórdia de Deus. É isso que Paulo diz, crescendo de graça em graça, até que alcancemos a estatura perfeita de Jesus Cristo. Jesus veio para nos dar o exemplo, que nós podemos sim ser pessoas melhores, que nós podemos sim fazer as escolhas mais coerentes e optar sempre por confiar em Deus. Então a diferença está em confiarmos em Deus. Quem confia em Deus
aproxima-se de Deus. Quem não confia em Deus e na sua palavra, cada vez mais se distancia dele e entra em trevas. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas? Eu acredito, no meu ponto de vista, que se refere a nós. Nós temos uma vida imperfeita, mas quando nos entregamos nas mãos de Deus, Ele age na nossa imperfeição, trazendo a perfeição e fazendo o impossível se tornar possível. Esse foi o vídeo de hoje, que Deus venha abençoar a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quero que você deixe aqui também o seu comentário sobre esta palavra, para enriquecer mais ainda e alcançar muitas vidas. Obrigado pela sua atenção. Quero encontrar você no próximo vídeo. Até lá, meu grande abraço e que Jesus te abençoe. Amém.